Aí agora a gente vai entrar no período chamado período regencial. Só recapitulando, em 1822, Dom Pedro I é coroado imperador do Brasil. Começa o período do Império Brasileiro, que vai de 22 até 1889. Império do Brasil, se a gente pegar o Império do Brasil, você tem de 22 a 1831, 9 anos, primeiro reinado. De 31, mais 9 anos, 40, período regencial. E de 40 a 1889, dessa vez não foi só 9, foi 49, segundo reinado. Primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, período regencial, um monte de gente. Regência provisória, trina provisória, regência trina permanente e regência una. Aí na regência una a gente tem 2 regentes. As revoltas do Malê e da Savinada vai acontecer no período regencial. Por que houve período regencial? Porque Dom Pedro I abdica do trono em prol do filho. O filho tem 4 anos e 7 meses. Certo? Então o filho não tem condição de assumir o reino do Brasil. A gente sabe hoje que o menino com 4 anos manda na casa, né? Você vai assistir o jornal, não, eu quero uma galinha pintadinha. Galinha pintadinha. Vai assistir alguma coisa, o menino quer outra coisa. É o menino que quer. Mas nesse período a criança não tinha essa vez, não. Certo? Ele era o imperador? Era. Mas não em exercício. Porque ele não tinha condições de governar o Brasil. Por isso foi criado o período regencial. E aí é criado o período regencial. Em 1835, vai acontecer a chamada Revolta dos Malês. O que foi a Revolta dos Malês? Primeiro, foi uma revolta escrava. Quem participa da revolta são os escravos. Todos os escravos? Não. Os escravos muçulmanos ou islâmicos. Certo? Muçulmanos ou islâmico é árabe? Não. O árabe é um povo. O muçulmano islâmico é uma religião. Os escravos eram africanos. Africanos negros. Os escravos não eram árabes. Porém, eles comungavam de uma mesma religião, que era o islamismo. Lá em 1500, vamos para o meu mapa, né? Eu gosto de desenhar meu mapa. Estava faltando. Aí. Lá em 1500, você tem Portugal e Espanha. Eles praticamente dominam o mundo nas grandes navegações. Tanto Portugal como Espanha dividem o mundo pelo Tratado de Tordesilhas. Certo? E aí o que vai justificar a não população do Brasil de 1500 a 1530 é porque Portugal vinha nas Índias em busca das especiarias. Dava muito dinheiro. E no Brasil só tinha gente nua. Chegaram no Brasil, os índios tudo pelado. Até que tem no Brasil gente que não tapa suas vergonhas, segundo Peruá e caminha. Certo? Então não tem nada para se cultivar no Brasil. Não tem ouro. Eu vou continuar com as minhas especiarias. As especiarias é o quê? Cominho, pimenta do reino, salsa, corante. Isso era muito bem vendido na Europa. Lembrando que na Europa não tinha geladeira, freezer, nada disso. Então a carne apodrecia rapidamente. Então as especiarias facilitavam na alimentação mesmo. Melhoravam os gostos das comidas estragadas. Aí lá no Oriente Médio surge uma religião no século XVI, que é a religião islâmica. Um cara chamado Maomé se apresenta, certo? Diz que teve uma revelação de Alá e começa a pregar o Alcorão dentre todos os árabes. Uma das características do Alcorão é levar a palavra de Alá para todo mundo. Na Guerra Santa, eu vou pregar a palavra de Alá para todo mundo, certo? Então isso se estende para o norte da África, se estende para a Ásia e se estende para a Europa.
Durante esse processo, além da pregação, os islâmicos vão fazer também a venda das especiarias na Europa. Certo? Como por terra é mais rápido e menos gasto, abre concorrência ao comércio português de especiaria. Portugal começa a cair na produção e decide buscar uma nova alternativa, que é a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Por isso que Portugal decidiu vir. E nessa brincadeira de expansão, o norte da África acabou sendo também islamizado. Então, os escravos que eram dessa região, principalmente, acabaram se convertendo ao islamismo. E Portugal, quando vem buscar os escravos para levar para o Brasil, os negros para serem escravizados, pegam de todas as regiões. Certo? O português, aparentemente a gente acha que o português é burro, mas ele era muito esperto. Ele não colocava todo mundo de um povo na mesma senzala, porque isso facilitaria uma revolta. Ele botava 3, 4 de um, 3, 4 de outro. A África é constituída por vários povos, assim como a Europa. Você tem português, espanhol, francês, alemão, são vários povos. Ele pegava algumas pessoas de cada povo para poder botar na mesma senzala, para não gerar conflitos. Só que esqueceram de uma coisa: a religião era algo em comum entre eles. Portugal não percebeu isso. E aí, quando tem na Bahia, chega na Bahia, os escravos, devido à péssima condição de vida, eles decidem fazer um motim. O antecedente, uma mesquita que tinha em Salvador, ela foi destruída. Certo? E isso gerou a insatisfação dos muçulmanos. Os escravos que estavam em Salvador, e aí é uma característica importante, a revolta dos malês é uma revolta urbana, é de escravos urbanos da cidade de Salvador. Eles se reúnem e fazem basicamente o que foi feito na Conjuração Baiana. Escrevem nas paredes da cidade, convocando a população. Certo? Mas o que acontece? Eles escreveram em árabe. Quem vai entender a letra árabe? Ninguém. É cheio de cedilha, uns traços estranhos. O cara vai ler e vai falar: rapaz, esses escravos estão ficando loucos. Deve estar apanhando demais. Vai pichando as coisas nada a ver na parede. Mal sabiam que o pessoal estava organizando um motim, uma revolta. E essa revolta ficaria para o dia 25 de janeiro. Essa revolta ficaria para o dia 25 de janeiro. Todo mundo bem organizado. A coroa, o Império Brasileiro jamais iria saber o dia da revolta, como é que ia se dar. O plano era o seguinte: os escravos, cada um, eles iriam dominar os seus senhores, tomar as armas, tomar as posses, matar logo os senhores que ali estivessem, e todos se reunir no mesmo ponto. E aí, desse ponto, tomaria o governo. O que é que eles queriam? Eles queriam, aí outra questão importante, que eu já peguei uma questão, dizia o seguinte, sobre a revolta dos malês. Eles queriam acabar com o catolicismo. Queriam, verdade. Eles queriam acabar com o catolicismo e implantar o islamismo na Bahia. Eles queriam tomar os bens dos brancos e dos mulatos. Queriam escravizar os não islâmicos. Queriam. Eles eram a favor do fim da escravidão deles. O escravo que fosse de outra religião continuaria sendo escravo. E as outras pessoas se tornariam escravos. Certo? Alternativa a o fim do catolicismo. Ó, pergunta: o que é que eles queriam? Alternativa ao fim do catolicismo. Verdade. Alternativa B: tomar o bem dos brancos e dos mulatos. Verdade. A alternativa C: transformar em escravos os não islamizados. Verdade. Eu vou marcar o que agora? E a alternativa D: tomar o governo. Que era a alternativa correta, porque para você tomar qualquer medida, você tem que ter o governo na mão primeiramente. Então, embora todas fossem características, ele precisa tomar o governo. Então, a principal motivação dos malês era uma república islâmica. Eles queriam tomar o governo. Por que não deu certo? 2 ex-escravos delataram o movimento. Ninguém nunca ia saber o que ia acontecer, senão no dia do motim. Mas como foi entregue, 2 pessoas foram lá e delataram o movimento, o velho X9. Então o governo, ele se antecipou, e no dia previsto para o movimento, quando os malês chegaram, as tropas do governo já estavam lá. E eram inumeramente maior do que os malês. Certo? Os malês eram escravos. Os escravos é pobre ou rico? Pobre. Alguém foi preso? Logicamente que não. Se tem pobre, morre todo mundo para ficar de exemplo. E o que é que ficou de exemplo? Proibiu o islamismo
em todo o território brasileiro, com medo de acontecer uma nova rebelião dessa proporção. Isso foi a Revolta dos Malês. Como o período regencial ele é um período polêmico, certo? É um período de várias revoltas, a gente tem a Revolta dos Malês. A gente tem a Balaiada. A Balaiada aconteceu onde? Maranhão. A gente tem a Farroupilha. Aconteceu onde? Rio Grande do Sul. A gente tem a Cabanagem. Pará. E a gente tem também a Sabinada. Várias revoltas durante esse período regencial. A Sabinada, ela acontece entre 1837 e 1838. Como é o nome do líder da Sabinada? Fernando Sabino. Exatamente. Por isso que recebeu o nome de Sabinada, por causa do líder. A Sabinada, assim como todas as outras revoltas, queria uma república. Uma república. Certo? O que é que diferencia a Sabinada de todas as outras, além da localidade? Né? Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul e Bahia. A Sabinada, ela vai querer uma república, mas até a maioridade. A maioridade de Dom Pedro II. Certo? O que é que eles queriam? Fazer uma república baiana, se separar do império, até Dom Pedro II assumir o trono. Quando Dom Pedro II assumisse o trono, devolveria a Bahia ao império. Ou seja, a Sabinada era contra o quê? Não era contra o império, era contra a regência. Certo? E mais especificamente, era contra a regência de Feijó. Porque lembra que a regência é trina provisória, trina permanente e una. Certo? A regência era trina. O pessoal não se mobilizou. Aí lá em 1834, Feijó, que era ministro da Justiça, ele vai e cria o chamado Ato Adicional de 34. O Ato Adicional diz que o regente pode ser um só em vez de 3. E ele mesmo vira o regente. Isso faz com que a Bahia se revolte contra isso. Porque, segundo os revoltosos, só quem tinha o poder de governar era o imperador. É o direito divino de governar, né? Se acreditava. O imperador, Dom Pedro II, era o único que poderia ser o único gestor. Como é que você vai botar Feijó para ser o gestor? Enquanto era 3, é provisório, mas virou 1, corria o risco. Então a Bahia, ela se rebela contra o sistema regencial. A Conjuração Baiana é popular. A Revolta dos Malês é dos escravos. E a Sabinada? Classe média urbana. Ela não tem o apoio da população e ela não tem o apoio da elite. Certo? Porque demorou um pouco tempo, de 37 a 38, entre novembro e março. Certo? Pouco tempo, porque normalmente você precisa do dinheiro da elite para poder se sustentar ou de um grande quantitativo de pessoas que faz o movimento demorar mais tempo na luta contra os reforços da regência. Como ela não tinha nenhum dos dois, rapidamente foi exterminada. Certo? Mas chegou a acontecer uma separação de fato. Foi criada uma República Baiana, uma República Baiense, durante esse período, entre novembro e março, chegou a ser criada. Embora não tivesse o apoio da elite da população, isso aconteceu porque o Brasil todo estava vivendo revoltas. Então o período regencial é um período que o governo não tinha como controlar muito isso. Você tem revoltas espalhadas pelo Brasil, vai priorizar qual? Então, foi uma subdivisão dos esforços dos exércitos brasileiros para todos esses problemas. Outra característica. Por que aconteceu a Sabinada na Bahia? A convocação a população baiana, ela foi convocada para lutar contra a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Eu posso aceitar, professor? Não. Quando o exército lhe convoca, você vai. Ou vai preso. Duas opções. Certo? Então, as pessoas começaram a ser pegas na Bahia e ser levadas para guerrear contra a Guerra dos Farrapos. Por que para a Guerra dos Farrapos? Porque lá a elite do Rio Grande do Sul que se levantou contra o sistema. E se é elite,
tem dinheiro, se tem dinheiro tem recurso e aguenta muito tempo. A revolta dos farrapos durou 10 anos, de 35 a 45. Foi o que mais durou durante esse período regencial. Isso acaba quando Dom Pedro II vai lá e negocia, certo? Se é elite, não tem morte. Dom Pedro II chegou lá, negociou com todo mundo ficou com os mesmos cargos que tinham, só saiu do farrapo para vir para o Brasil. Certo? Eu sou coronel na Revolução dos Farrapos, vai ser o quê? Vai ser coronel do Exército Brasileiro. Eu sou soldado, você vai ser soldado. Não. Ninguém vai ser condenado e a gente esquece o movimento que aconteceu. E já na Bahia, com a ausência de reforços, o governo regencial reuniu uma tropa, encaminhou para a Bahia e acabou com o processo revolucionário na Bahia. Isso é a Sabinada.